Bom dia, pessoas queridas. Tudo bem com vocês? Tudo na santa e gloriosa paz de Deus. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus, que nos deu mais uma oportunidade de vida, não é? E isso é maravilhoso, gente. Por quê? Porque hoje a gente tem matéria-prima para fazer o dia de hoje melhor do que o de ontem. Isso é maravilhoso aos olhos do Senhor, né? Onde a gente poder se relacionar com as pessoas, dando sempre uma palavra de fé, de apoio, de amor, porque o amor é o sentido de todas as coisas. Foi por causa do amor que Deus se fez carne, né? Habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Então, se você acha importante que outras pessoas também escutem, reflitam sobre a palavra de Deus, o YouTube só vai compreender quando você dá, o joinha, tá? E dá lá um amém, compartilha, tá? O algoritmo, ele só vai entender que precisa distribuir para as outras pessoas desta forma, tá? E agora compartilhando a palavra de Deus. É no livro de Timóteo. Timóteo foi um homem que Paulo orientou e foi como se fosse um pai, né? Um orientador na fé para Timóteo. E Paulo escreve essa carta para Timóteo. E é maravilhoso as palavras que Paulo fala para ele e fala para mim, para você. Paulo, um homem de Deus, né? Um homem que foi chamado por Deus. E ele fala o seguinte, vamos ler, 2 Coríntios 2, o versículo 15, 20 e 21. 2 Coríntios 2, versículo 15, 20 e 21. Que diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O 20, ora, numa grande casa não somente há vasos de prata ou de ouro, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém que purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo, para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Eu vou ler o 22. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. Glória a Deus. Que leitura forte, muito forte e autorreflexiva. Eu acho muito necessário todo aquele que transmite a palavra de Deus refletir sobre sua vida, sobre sua própria conduta, né? E eu percebo que muitas vezes alguém pensa, né, ou algum ser humano na face da terra pode ousar pensar que Deus habita na mentira, que Deus habita na desonra, que Deus habita na infidelidade, que Deus habita na traição. Como diz assim, não, é só um pouquinho, Deus perdoa. Mas se a pessoa é recorrente no erro e tá pensando que Deus é uma pessoa leviana que se deixa moldar por mim e por você, ou por qualquer pessoa que tenha uma intenção, né, impura diante do Senhor, essa pessoa está enganada, lê do engano. Porque Deus, através do
apóstolo Paulo deu um conselho ao Timóteo, dizendo, ó, procura-te apresentar-te como obreiro aprovado. Para a gente ser aprovado, a gente tem que passar por uma prova. E na prova de Deus, só passa quem tira 10. Então, meias verdades, mentira, dissimulação, tudo que vem contra a Deus, Deus não vai se moldar por isso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é imutável. Quando a gente ora, quando a gente jejuma, a gente não vai mudar Deus. A gente vai mudar a si próprio com a ajuda de Deus. E ele diz assim, quem maneja bem a palavra da verdade. É necessário conhecer a palavra de Deus. Quem não gosta de ler a palavra de Deus está se declarando pessoa que não gosta da inteligência. Deus, ele nos ensina a ter uma fé inteligente. É necessário. Deus só vai te lembrar o que tu buscou conhecer. E a palavra de Deus é o próprio Deus. É o caráter de Deus. E ele diz, ora, numa grande casa tem vasos de ouro e de prata, de pau e de barro. Vasos para a honra e vasos para a desonra. Então é necessário cada um de nós, sendo cristão ou não, nos avaliarmos. O que é que a gente faz no oculto? O que é que a gente faz quando não está ninguém vendo? O que é que a gente conversa entre conversas paralelas? Então, a fofoca, a intriga, a dissimulação, Deus nunca vai admitir isso. Deus é imutável. O caráter de Deus é imutável. Nós temos que nos adequar a Ele, ao padrão dele. Não ele ao meu, não ele ao seu padrão. E ele diz, de sorte, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo, para o uso do Senhor. Ele está falando vaso, pessoa, ser humano, e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade. Ele está orientando Timóteo, está orientando o povo de Deus, inspirado pelo próprio Deus. E ele diz, ó, segue a justiça. Deus não habita na injustiça. Deus não permite, Deus não é conivente com injustiça. A fé é algo que move o coração de Deus. E fé é você crer e dar um passo numa ponte no escuro. Crer que Deus vai te segurar. E não precisa você sentir nada. É uma decisão. Você precisa decidir. Eu tenho fé ou eu não tenho fé? O amor e a paz com os que têm um coração puro. Deus sonda o nosso coração. Deus sonda o teu coração. Vê as intenções de cada um de nós.
Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por isso, por tudo que Ele é e pelo caráter dele. É necessário amar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos dar. Então, Deus, Ele vai sempre à tua frente, se verdadeiramente você confiar e buscar se sacrificar por amor de Deus. Não existe relação com Deus sem sacrifício. Não existe. O maior sacrifício foi o de Jesus na cruz. E nenhum homem, nenhuma mulher é capaz de ver e entender a profundidade do sacrifício de Cristo. A gente pode crer. Então, Deus se relaciona comigo, com você, com sacrifícios nossos, renúncias nossas, ao nosso eu, à nossa soberba, ao que a gente pode achar que é certo. Mas a gente tem as escrituras para dizer o que é certo e o que é errado. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não tem passado. E gerações morrem, gerações vivem, e a palavra de Deus permanece para sempre. E a gente está vendo o cumprimento de toda a palavra. Vamos orar? Eu disse a você que ia levar alegria. Eu disse a você que ia levar fé. A fé e a alegria, genuína e verdadeira, só quem nos dá é o nosso Pai, o Deus único e todo-poderoso. Oremos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, porque a Tua palavra me corrige todo instante, toda hora, todo momento. E eu quero compartilhar com essas pessoas, Senhor, que elas verdadeiramente possam ser impactadas pelo poder da Tua palavra, que é santa, que é poderosa para fazer muito mais do que a gente pode pensar, imaginar ou querer. Senhor, se por acaso hoje o diabo se levantar contra a minha vida, contra a vida dessas pessoas, ele já caiu, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Bendito seja o Teu nome, Senhor, o Teu reino e a Tua glória, para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Tenha um excelente dia.